Bom, pessoal, boa tarde. A gente está entrando novamente num sistema aqui da gente falar da continuação do nosso âmbito, do nosso trabalho, que tem sido tradicionalista, mas de uma maneira, de forma conjuntura, né, dentro dessas relações sociais entre empresariado, ok? A gente está com material aqui de destaque interessante e que, de repente, vai tirar algumas dúvidas que serão favoráveis à administração própria, tanto para a indústria quanto para o comércio, ok? Então, novamente citando ainda no Lembrando de Nova Soares, ok? Mas a gente vai destacar esses assuntos de forma bem facilitada, vamos colocar assim, para que possa ter um entendimento e compreender cada destaque que vai ser falado. Vamos lá. O lucro, o que é o lucro? O lucro ele representa uma renda entre o custo de produção e o preço da venda ao produto por sua capacidade por assumi-los. A partir da economia capitalista, o lucro na Idade Média, ela teve uma desenvoltura que foi trabalhada as necessidades imediatas em acumular riquezas individuais entre bens econômicos. Okay? Logo, ela nasceu quem? Nasce o capitalismo, que vem da era medieval, com o regime moderno, a trabalhar o lucro de forma racional, trazendo isso destacado em economia. Logo, essa economia vai trazer para a gente de forma capitalista, que vai caracterizar um consumo entre a dinâmica e a reprodução. Esse consumo e essa dinâmica da reprodução vai transformar esses bens de indústria e comércio no século XVIII. Ele sofre essa transformação quando essa riqueza passa a ser de forma individualizada. Logo, essa idade, que a gente chama de idade moderna, ela constitui várias empresas que vai trazer uma remuneração entre o empreendedor e seus serviços. Tendo em vista esse empreendedorismo, ele sofre um risco por habilidade de uma conjuntura chamada um benefício em amortização. Né? O que é a amortização? Amortizar é toda aquela compra que você faz e que vai trazer mais à frente os juros, né? Mais à frente um destaque que vai focar, né, um rendimento dentro daquela compra. Né? Então a gente chama de amortização. Tendo em vista nessa amortização, ele sofre também uma conjuntura que vai fazer com que a empresa recolhe uma cota, que a gente chama de cotação. Na outra palestra anterior, a gente chama de cotação ETF, ok? Quem já assistiu a palestra, você já deve estar interagindo. Quem não assistiu ainda, por favor, pode se interagir, que você vai conseguir entender o que é cotação, ok? Essa cotação, ela também vai ser atribuída a juros, que vai representar lucros ao capital de trabalho, com participação direta ou indireta nessa amortização. Okay? Esse lucro traz para a gente uma palavra chamada substantivo, que vai ser um substantivo de forma monetária, né, que vai sofrer uma intervenção de uma troca, que nessa troca a gente chama de permuta, ok? De maneira subjetiva. Vai ser representativa uma utilidade aferida em moeda ou dinheiro. Com o instrumento de troca, ela passa a ser mais valorativa de preço. Tendo isso, o empreendedor ele passa a ser o próprio elemento da justificativa. Mas que tipo de elemento? O elemento é aquele que vai ser visível dentro das transações comerciais. Tipo de transações comerciais nós vamos chamar de pré-capitalista. O que é uma transação comercial pré-capitalista? É o resultado da diferença entre o montante dos gastos em material e força de trabalho, que passa a ser realizado em quantidade. Okay? E o pré-monetário, ele é o lucro, é o juros do capital que concebe ao capitalismo a receita financeira da empresa ao empresariado, que vai representar um rendimento especial favorável de uma atividade econômica. Okay?
Então, toda essa conjuntura, ela ainda sofre essa concepção dentro da idade moderna, que vai ser chamado de lucro de rendimento, como nós já vemos destacando isso, onde vai constatar vários tipos de elementos de compensação de capital. Um desses tipos de elementos de compensação capital, você vai entender mais à frente que a gente vai destacar isso em uma variedade de nomes que vai fazer a diferença do produto do empresário, que corresponde a fatores por empréstimo, né? E através desses empréstimos, ele vai considerar essas questões relativas também dentro dessa idade moderna, né? Porque para ele, para esse capitalismo que ele vai destacar aqui para a gente, ele sofre esses fatores dentro da economia porque ele é socialista e ele trabalha a corrente marxista, ok? Então, tendo em vista toda essa representatividade, né, o empresário ele apresenta uma diferença entre custo e preço de mercado, onde as normas empreendedoras são filiadas às empresas capitalistas para obter rendimentos. A base desse lucro é a atividade econômica. As prescrições da empresa são as conjunturas econômicas e socialistas, que representam o produto do trabalho empresário, compra e força do trabalho do empregado, representativa a mão de obra, como mercadoria, obtendo a mais-valia, representada através da remuneração e seu lucro possível. Calcular é em função do trabalho manual, que repassa a experiência. Logo, essa publicação, né, que vem sendo destacada entre variedades, ela vai ser chamada de representatividade, que é chamada através do lucro que a gente vem tendo destacado isso. Logo, esse lucro ele vai estender um valor proveniente. Que valor proveniente é esse? Valor que é chamado monopólio, ok? Onde vem destacando a economia do mercado de produção especializada a vários fatores. Partindo do princípio, perseguindo a renda monetária, o lucro depende de dois preços de salário: juros do capital, matérias-primas, imposto, energia, taxa de aluguéis e outras. Tendo em vista essa conjuntura, nós também temos o famoso ou a famosa superávit, né, que são preços de vendas que são excedentes que ocorrem no mercado consumidor, tendo a importância do conhecimento e o mínimo no estado monopólio, onde vai ser denominado o preço ao seu conhecimento na economia especializada. Logo, essa economia especializada, a gente vai destacar isso, chamada de oferta da procura. Okay? O que é essa oferta da procura? São os preços que vão sofrer uma variação. Okay? Então, o preço, quando ele sofre uma variação, nós chamamos de proporções crescentes ou decrescentes, que são visíveis. Essas proporções visíveis, elas tornam um lucro maior ou menor dentro da razão do consumo, né? Esse consumo pode ser em alta ou em baixa, também sendo relevante ao processo produtivo, ok? Logo, essa diferença entre preço de mercadoria chamamos de soma entre parcelas que deverão ser pagas às atividades exercidas pelo empreendedor e uma compensação ao capital da empresa a ser compreendido, ok? Quando você trabalha essa conjuntura que vem sendo chamada de lucro, né, que a gente chama de lucratividade, automaticamente, né, vem destacando aqui no texto para a gente sobre essa parcela da economia. O que é essa parcela da economia? Ela vai ser ativista dentro da empresa. Ela vai trabalhar os produtos de concorrência, os produtos similares que você tem dentro do setor, ok? Então, essa parcela ela vai fazer o quê? Com que a sua empresa sofra uma relações comercial entre equilíbrio ou desequilíbrio dentro do comércio ou dentro da indústria. Tendo em vista esse equilíbrio e desequilíbrio, ela vai ter uma atividade ali de forma creditora, aquilo que vai ser creditado, né? Porque se você tem a mercadoria, logo essa mercadoria vai ser transformada em oferta, ok? Em oferta da procura, ok? Que é o consumo, ela vai trazer uma transformação. Olha, a gente fala na outra aula sobre um movimento de translação, aquilo que passa a ser mais translativo, que vai sofrer uma mudança. Então, essa mudança vai ser chamada de quê? De
taxa de crédito entre o empreendedor, que na verdade a gente trabalha também os famosos empréstimos, que vem destacando aqui. E com esses empréstimos, né, a empresa ela cria o quê? Uma possibilidade de estar absorvendo um controle monetário. Claro, a gente fala isso de forma que você possa compreender como está sendo essas relações sociais dentro da sua empresa. Se está em alta, se está em muito baixa, onde você precisa de passar por esse sistema ou por esse setor para que você possa conseguir entender ou compreender esse tipo de mercado, ok? Que passa a ser um mercado mercantilista, ok? A gente está aí com mais um destaque, né, para que vocês possam compreender, né, como funciona realmente a liderança de uma empresa, como é você trabalhar de forma empreendedor, com que forma você vai ser contabilizado dentro da empresa de forma produtiva. Você é produtivo, você é produtiva dentro da empresa quando você consegue destacar as relações sociais que existem em torno de você, dentro ou fora da empresa, né? Porque uma hora você vai estar dentro da empresa resolvendo questões burocráticas. Outrora você vai estar do lado de fora da empresa resolvendo outras questões que também podem serem burocráticas ou similares. E isso não quer dizer que você não está resolvendo assuntos próprios dentro da empresa, principalmente se são assuntos similares, que são aqueles que são contabilizados ou que faz parte da resolução dos assuntos do seu empreendedorismo, ok? Então fica aqui mais essa condição da gente conseguir destacar e considerar esse controle, né? Que esse controle passa a ser mais de forma útil dentro da sua empresa, porque você é empresário, é o principal a estar coerente para resolver as questões, ok? Então, uma ótima tarde, né? E até a próxima palestra.